Vamos continuar aqui. Luciano de Samosata. Essa passagem aqui é um pouco conhecida, né? Não é tão conhecida dos apreciadores do Jesus. Claro, por aqueles que estudam, né? O Jesus histórico é conhecido assim, mas as pessoas no geral geralmente não conhecem essa referência, né? Luciano de Samosata ele vai escrever uma passagem, um livro chamado A Passagem do Peregrino. Pela obra, a gente já entende o que ele está falando. Ele está falando ali de um peregrino que era um cínico. Cínico aqui faz referência a uma escola filosófica da Grécia, né? Esse cínico, ele havia se convertido ao cristianismo. E ele teve contato com cristãos na Palestina. Certo? Ele foi para a Palestina. Certo? Chegando lá, teve contato com os cristãos. Ele conseguiu influenciar os cristãos de uma forma tão grande. Ele conseguiu influenciar os cristãos de uma forma tão grande que muitos cristãos estavam considerando ele como se fosse uma pessoa que merecesse ser venerada, por exemplo. Vamos ler a passagem para especificar bem isso aí e a gente chegar no testemunho de Luciano de Samosata. Veja o que ele diz em A Passagem do Peregrino. Durante este período, Peregrino associou-se com os sacerdotes e escribas dos cristãos na Palestina e aprendeu sua surpreendente sabedoria. Eles os consideravam como protetor e fizeram dele seu legislador e o escolheram como patrono oficial de seu grupo, ou pelo menos o vice-padroeiro. Ele ficou atrás apenas daquele que eles adoram hoje. Aí ele vai começar a falar de um homem que foi crucificado, né? Ele quem? O peregrino lá, que estava sendo reverenciado pelos cristãos. Ele ficou atrás, em termos de reverência, apenas daquele que eles ainda adoram hoje. Quem que eles adoram hoje ainda? Quem é esse que os cristãos adoram hoje? O homem que foi crucificado na Palestina por trazer esta nova forma de iniciação ao mundo. Tendo convencido de que são imortais, viverão para sempre. Os pobres infelizes, aqui é ele falando de uma maneira pejorativa com os cristãos, né, o Luciano. Está debochando da fé dos cristãos que acreditam na vida eterna, né? Então ele vai dizer, tendo convencido de que são imortais e viverão para sempre, os pobres infelizes desprezam a morte e se entregam a ela de boa vontade. E começam a adorar aquele sofista crucificado. Olha, e a viver de acordo com suas leis. Eles desprezam as posses sem distinção e as tratam como propriedade da comunidade. Então vamos ver algumas observações que eu fiz sobre essa passagem aqui. 4 observações. Primeiro, nota-se aqui, nesta referência, um imenso desprezo de Luciano direcionado aos cristãos e às suas crenças. O que afasta, provavelmente, a ideia de que foi um cristão que inventou isso aqui. Né? Ele debocha sem o menor pudor sobre a fé cristã. Debocha da crença da vida eterna, debocha da fé dos cristãos que repartiam ali as suas propriedades, certo? Debocha em todos os sentidos. Inclusive chama esse crucificado de sofista, tá? Então, isso afasta qualquer ideia de interpolação. 2. Ele sabe que os cristãos adoram um Deus que era homem e que foi crucificado na Palestina. 3. Ele nota que o estilo de vida cristão vem diretamente da própria doutrina deste homem que foi crucificado. Ora, todo mundo aqui sabe que o cristianismo deriva de Cristo, do próprio, né, o líder máximo do movimento, que seria a figura do próprio Jesus, que teve discípulos e que esses discípulos levaram sua mensagem para outros lugares do mundo. Então, Luciano parece conhecer que o estilo de vida dos cristãos, a forma de vida dos cristãos, vem justamente a partir da influência da doutrina deste homem que foi crucificado na Palestina, tá certo? Óbvio, ele não especifica que homem é esse, ele não diz Jesus abertamente, né? Mas pode ser subentendido que ele esteja falando aqui de Jesus, que foi crucificado na Palestina e que criou uma doutrina, né, de acordo com ele, e de que ensinou esses cristãos a não se apegarem às riquezas, mas repartirem as propriedades, ou algo desse. Ou seja, tudo isso parece casar com aquilo que é apresentado em termos de cristianismo nos evangelhos e na Bíblia, certo? Então, 4. Este homem havia sido crucificado por trazer uma nova forma de iniciação, ou seja, uma nova forma de doutrina e ensino, certo? Ou seja, ele está dizendo aqui que essa pessoa foi crucificada porque estava ali ensinando novas coisas, provavelmente uma referência aqui às doutrinas cristãs, tá certo?
Então é isso. Esse testemunho de Luciano de Samosata também está na obra Jesus Fora do Novo Testamento. Se eu não estiver enganado, eu acho que John P. Maia também cita esse testemunho, mas agora eu não sei, de certeza eu teria que pegar aqui. Mas para não perder tempo, eu não vou ver. Mas enfim, Jesus Fora do Novo Testamento traz essa referência importante sobre Luciano de Samosata. Provavelmente, essa obra, a passagem do Peregrino, ela foi escrita ali no começo do século II, tá certo? Então é basicamente isso aí. Vamos para mais uma.